Sejam bem-vindos, Carlinha. Amém. Rosemary, Daniele, Rosa Emília. Boa noite, queridos. Graça e paz. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Carla, o prima, seja bem-vinda. Cunhada Suiria. Hoje nós estaremos falando sobre família, né? O tema já tinha colocado para vocês anteriormente, família, lugar de amor e perdão. E nós estaremos trabalhando aquele texto de Lucas capítulo 15, dos versos 11 até 32. E estaremos aprendendo um pouco, né, sobre esse texto, que tem tanta riqueza para nos ensinar. Nesse mês da família, temos celebrado a família, como eu já disse anteriormente, de uma forma um pouco diferente, distante, das que a gente estava acostumado a fazer, né? Certamente o mês da família estaria recheado de programações com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os homens, com todos os integrantes da igreja, mas infelizmente a gente não está podendo fazer e vamos estar então caminhando aí, né, com as lives, né, com o WhatsApp, se comunicando diariamente. E eu tenho certeza de que a gente não vai perder a oportunidade para estar juntos dessa forma, estar também aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus, não é verdade? Boa noite então para todos vocês que estão aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. Não me deixaram sozinho, isso é bom, né? Então, se tem mais de 2, se já tem 13, a gente já pode começar o nosso culto, né? E nós vamos começar o nosso culto nesta noite orando, né, por algumas pessoas que a gente tem os nomes aqui, e eu vou passar para a gente estar orando. Gostaria que você estivesse orando aí na sua casa, juntamente comigo, pelo meu primo Marcelo Presbítero, pela saúde dele, Graziele, né, a Lucivane, e tem vários outros nomes, né? Gratidão também pelos irmãos que estavam internados e saíram, né, da internação, já estão nos seus lares, bem, graças a Deus. Então, esse é motivo de agradecer a Deus, né? A netinha da Carla, né, que chegou aí há pouco tempo, Deus abençoe a ela, né, que seja uma bênção na vida de vocês e que, com certeza, é motivo da gente se alegrar. Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração, então, para que a gente possa, daqui a pouco, então, começar o nosso bate-papo com a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela Tua palavra que estaremos estudando daqui a pouco. Ajuda-nos, Senhor, neste domingo à noite, onde a gente certamente estaríamos reunidos nas nossas igrejas, como igreja, te louvando, te exaltando, e estamos aqui então através dessa mensagem pelo Facebook, esperando alcançar os corações das pessoas, mas principalmente, Senhor, te louvando, te exaltando e te adorando, porque esse é o motivo da nossa reunião, para te adorar, para te louvar e para te exaltar. Abençoe, ó Pai, todas as famílias espalhadas pela face da terra, abençoa a tua igreja espalhada pela face da terra. Vá de encontro, ó Deus, àqueles que estão carentes nesse momento, de uma oração, de um clamor. Vá de encontro à saúde, ó Deus, do presbítero Marcelo Rosa. Abençoa também a saúde da Graziele, a Lucivane, ó Deus, Joelma. Ó Deus, vá de encontro também à irmã Lade, abençoando a ela, diácono, ó Deus, Samuel. Enfim, Senhor, são vários nomes para a gente estar orando. Alguns pastores também que estão enfermos. Mas também fica aqui a nossa gratidão, Senhor, pela nossa vida. Ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, pelas bênçãos, ó Deus, recebidas nas famílias,
Senhor Deus, porque Tu tens sido maravilhoso, Senhor, para conosco, porque nós cremos, Senhor, que mesmo em meio às dificuldades que nos encontramos ou passaremos por elas, nós sabemos que nós seremos mais que vencedores, porque o Senhor está à frente, Senhor. Então só te peço uma coisa, Senhor, cuida de nós, Senhor. Não retire a sua mão de sobre nós, a sua mão de misericórdia, a sua mão de poder. Proteja-nos, Senhor, do homem mau. Proteja-nos, Senhor, de fazermos aquilo que não é da tua vontade. Orienta-nos, Senhor, na nossa caminhada. Nós entregamos nas tuas santas mãos as nossas famílias, Senhor, porque cremos, ó Deus, que se nós não soubermos cuidar, o Senhor cuidará de cada uma delas. Obrigado, Pai, porque nós temos um Deus em quem confiamos, sabemos que nos guarda, que nos livra, que nos orienta, e obrigado também pela salvação em Cristo Jesus. Senhor, sê com todos que estão aqui, representando suas famílias, suas igrejas, eu te peço a bênção sobre eles, Senhor. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo o mal. Cuida da nossa saúde, Senhor. Cuida, ó Deus, da nossa vida espiritual. Aumenta a nossa fé, Senhor, a cada dia, para que possamos ver a Tua glória. E, ó Deus, muito obrigado, Deus, porque o Seu reino tem se expandido. Obrigado, Deus, porque a salvação tem chegado aos mais distantes lugares. E cremos porque a Tua graça tem se manifestado, ó Deus, a Tua misericórdia tem se manifestado e colocado homens e mulheres que saem espalhando a Tua palavra pela face da terra, dando oportunidade de salvação a todo aquele que crê. Ó Deus, ouça o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por você estar aqui, né? A gente não tem um louvor, né? Eu não toco nenhum instrumento, então por isso que não tenho louvor, eu estou aqui só nesse espaço aqui. Mas eu sei que o maior louvor é a nossa adoração. O maior louvor é o fruto dos nossos lábios, não é verdade? Quando a gente abre os nossos lábios e fala com o Senhor, fala da graça dEle, da misericórdia dEle com alguém, a gente está louvando, a gente está adorando. Mas eu gosto muito de uma música, de um instrumento e faz muita falta, né? Então vamos participar desse culto à distância, né? Enquanto a gente não consegue fazer na própria igreja, a gente deixando a mensagem. E você na sua casa aí, você louva com a sua família, né? Depois quando acabar, vocês cantam um cântico, um hino, pega o cantor cristão, pega um instrumento, canta um cântico. Enfim, eu sei que vocês alguns até já fizeram isso, né? Mas aqueles que puderem, façam depois, né? Queria ter um instrumentista aqui para estar tocando aqui ao meu lado, mas não é possível no momento. Alguns até falaram que ia fazer um momento de louvor, de adoração, com cânticos nos seus lares, antes de começar a mensagem propriamente dita, e eu fico feliz por isso, e mais feliz ainda por estar vendo bastante pessoas aqui, né? Eu fiz um convite à igreja para que estivesse junto comigo, porque eu tenho feito isso pensando na igreja, principalmente na primeira igreja batista em Nova Brasília, né? Juntamente lá com os nossos irmãos. E eu sei que tem vários irmãos de outras denominações aqui, de outras igrejas, e eu só louvo a Deus por isso, pelos meus amigos, né? Que sempre estão me acompanhando, meus parentes, né? E pela família que tem acompanhado também, tanto a família consanguínea quanto a família espiritual. Deus abençoe a cada um de vocês, né? Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11. A gente vai estar lendo. Deixa eu ver até onde a gente vai ler. A gente vai ler até o 24, ainda que eu vá fazer algumas menções até o 32, mas nós vamos ler somente até o 24, tá bom? Então, Lucas 15, dos versos 11 até o verso 24, tá bom? Acompanha aí. Acompanha aí na sua Bíblia. Se você não tiver com a Bíblia ou com o seu telefone. Mas o importante é você ouvir o que vai ser lido aqui. Parábola do filho pródigo. Continuou. Jesus estava contando outras parábolas, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida. Ele continuou então aqui dentro dessas 3 parábolas, falando sobre o filho pródigo. Agora vai ser a parábola do filho pródigo. Ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai,
Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando então. Ora aí na tua casa, José Luiz, que eu oro aqui juntamente com os nossos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou, Senhor, pela nossa vida, pela nossa família e pela tua palavra lida agora, que nós possamos, ó Deus, achar entendimento no estudo que faremos através da tua santa e gloriosa palavra. Obrigado, Deus, pelas famílias que estão juntas comigo neste momento, te louvando e te exaltando. Receba a nossa adoração, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Para quem chegou agora, é Lucas 15, de 11 a 24, tá bom? É a parábola do filho pródigo. Deus abençoe vocês, Zé Luiz, Marinete, Cleusa, Carvalho. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Selma. Bom, vamos então para a mensagem que nós temos hoje, E eu quero falar nesta noite que família é lugar de amor e de perdão. Nós lemos esse texto, um texto bastante conhecido da igreja, conhecido daqueles que gostam de estudar a palavra do Senhor. E fala então, conta então essa história de um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais moço então chega perto do pai, pede a ele tudo aquilo que ele tinha de direito, passa-se uns dias então e ele vai embora. E o texto diz então que ele, chegando numa terra longínqua, lá teve uma grande fome, e ele teve que trabalhar tomando conta de porcos, e lá ele sentia vontade de comer e não tinha com que se alimentar, sentia vontade de comer a comida dos porcos. Em dado momento então, ele se lembra do pai, ele se lembra de como vivia, ele nem pensa no irmão nem no pai, mas ele começa a pensar nos jornaleiros, ou seja, aquelas pessoas que trabalhavam na fazenda do seu pai por jornada, que elas comiam melhor do que ele, que com certeza elas estavam vivendo melhor do que ele. Ele então cai em si, e ele já pede perdão a Deus, e diz que vai pedir perdão ao pai. Então ele se levanta, ele vai se encontrar com o pai, e diz o texto então que o pai viu ele chegando, corre ao encontro, aí aquele encontro, ele vai dar um abraço no filho, toma o filho no pescoço ali, abraça esse filho, beija esse filho e manda pôr
dá roupa nova, pôr sandálias novas nos seus pés e um anel no seu dedo. E então manda fazer uma festa, né? Diz para pegar aquele animal que estava sendo cevado. Talvez até aqui, esse pai ele já estava até com tanta fé que esse filho ia voltar, que ele botou um animal para cevar, para que quando o filho dele voltasse, ele pudesse então fazer uma festa com os amigos, com a família, em louvor a Deus pelo retorno do seu filho. E nesta semana, nós tivemos um caso desse, né? Um jovem que havia desaparecido na nossa cidade e ele foi achado agora nesses dias. Eu tenho certeza de que foi uma grande festa naquela família por aquele filho que voltou, estava desaparecido e voltou. Veio na minha mente, no meu coração, quando eu recebi a notícia de que o jovem tinha sido encontrado, eu pensei nesta parábola aqui, não pela parábola em si, mas pelo retorno do filho, pela festa que o pai faz com o filho, pelo retorno dele. Então, essa parábola aqui contada por Jesus é para ilustrar o amor de Deus pelo pecador arrependido e para denunciar as atitudes dos escribas e fariseus que murmuravam pelo fato de Jesus receber pecadores e comer com eles. Embora seja uma família aqui fictícia, uma parábola, né? Na verdade, ele retrata muito do que se vê nas famílias de hoje. E além disso, ele apresenta exemplos de atitude que, colocadas em práticas, queridos, certamente muito contribuirá para fazer de nossas famílias mais saudáveis, né? Estáveis e felizes. E a partir das atitudes dos personagens dessa história contada por Jesus, podemos tirar várias conclusões. E a gente vai aprender um pouco com eles. E a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que na vida familiar, muitas vezes, procedemos injustamente. Nós tomamos atitude injusta, nós fazemos coisas injustas, nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, tomamos atitude que não deveríamos tomar. Ou seja, aqui a primeira coisa que a gente percebe aqui é a exigência de coisas indevidas, né? O filho mais moço, ele disse para o pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, no verso 12. E normalmente, os bens eles eram repartidos quando? Só após a morte do pai. Aqui, na verdade, ele está decretando a morte do pai. Sempre quando eu prego isso, eu falo isso, olha gente, aqui, nesse momento, esse filho, ele tá dizendo para o pai, olha só, pai, para mim você morreu, me dá tudo que eu tenho direito aí que eu vou rapar fora. Eu vou embora. Como diz os jovens aí, eu vou meter o pé. Eu vou embora, me dá o que eu tenho aí, pai. Me dá o que eu tenho aí que eu estou indo embora. Então ali é como se ele estivesse matando o próprio pai. Portanto, aquele filho lhe fez essa exigência, me dá tudo aí, que foi indevida. E muitos filhos hoje, eles exigem dos pais coisas que não estão ao alcance do pai. Quantos filhos chegam até o pai, pai, me dá isso, que eu quero aquilo, que você tem que me dar, acabou, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou seja, querendo viver um padrão de vida semelhante a dos colegas, né? E muitas das vezes acabam sacrificando os pais, colocando esses pais em dificuldades, colocando esses pais tenso, nervoso, porque ele sabe que ele não pode dar aquilo ao filho, e o filho fica ali pressionando o pai, eu quero. E há filhos que são verdadeiros pesos mortos e só sabem exigir dos pais, infelizmente. E alguns em muito pouco tempo conseguem colocar fora tudo que os pais ajuntaram. Eles conseguem colocar fora rapidamente. Eu conheço uma história de um jovem que não era tão jovem e que o pai dele fez com que ele juntasse um dinheiro no banco e aquele dinheiro ficasse no banco lá e a conta era conjunta. E quando esse pai, então, toma pé da coisa, achando que o filho estava se tornando um filho pródigo, ele pede, então, o saldo da conta. E ele se espanta, então, quando ele vem esse saldo da conta, um irmão mais velho vai lá, vê esse saldo da conta, e quando volta para falar para o seu pai que o saldo era aquele, o pai quase morreu do coração. Porque quase todo o dinheiro do seu pai, que estava depositado na conta dele em conjunto, ele foi lá e gastou o dinheiro todo
de todas as vendas que aquele pai tinha feito do seu patrimônio. Ele foi lá, ele gastou tudo com colega, com cerveja, com farra, com mulher, com não sei mais o que. E aquilo foi uma lástima no seio daquela família. E aquilo foi muito triste, porque ele, como filho pródigo, ele foi lá na conta, pegou, foi pegando, foi gastando, e ninguém sabia porque ele controlava a conta. Mas quando o pai, o patriarca vai lá, sente lá, porque o pai ele sente no coração, ele sentiu lá um start, falou, epa, peraí, deixa eu dar uma olhada. Quando foi olhar, meus irmãos, já era tarde demais, já tinha gasto toda a grana do pai dele, já tinha gasto todo o dinheiro daquele pai. E os filhos não podem exigir dos pais tudo o que desejam, não pode exigir tudo. E muitos pais acabam cedendo a essa tentação e fazem isso, né? E em alguns casos também os próprios cônjuges cometem essa injustiça, ficar exigindo também um do outro, né? Um do outro, e trabalha depois com aquilo que consegue, como pródigo, gastando tudo que tem. Algumas pessoas até elas se colocam como pródigos, elas acham que todo o dinheiro que elas arrecadam elas têm que gastar, né? E a gente tem que entender que você tem que ter equilíbrio nas suas finanças. Você tem que saber ter um controle nas suas finanças. E Deus ele dá sabedoria a gente para que a gente venha fazer isso. E um outro ponto aqui, dentro dessa questão da injustiça também, é o desprezo pela família. Na verdade, aquele jovem desajuizado, né? Ele ajunta tudo que era do seu pai, ele parte para essa terra distante e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Diz lá o verso 13. Diz que ele viveu dissolutamente. Dissolutamente, ou seja, ele não estava nem aí para nada. Então, ele desprezou todo o trabalho do pai, ele desprezou todo o patrimônio do pai, ele desprezou todo o tempo que o pai trabalhou para juntar, para comprar aquela fazenda, para comprar aqueles haveres, para comprar aqueles gados, para fazer a manutenção, até porque o próprio texto diz que haviam jornaleiros lá, ou seja, trabalhadores, jornaleiros, não no sentido de venda de jornal igual hoje, mas a Bíblia chama de jornaleiros, aqueles que trabalhavam por uma jornada. Tinha um lugar que eles ficavam lá, geralmente nos lugares centrais, eles ficavam ali e os donos das fazendas então iam mandar chamando eles dentro do horário que fosse necessário e no final do dia ele pagava aquela jornada. Por isso então eles eram chamados de jornaleiros. Então entende-se também que o pai tinha cuidado com as coisas. E ele não, ele despreza a família, desonra a família, né? E com essa atitude ele acaba desonrando o pai dele, né? Desonrou a família e gasta todos aqueles recursos. E após gastar todo esse recurso, a Bíblia diz que ele se viu obrigado a cuidar de porcos. Se Jesus está contando essa história à luz de uma família judaica, isso para ele seria uma humilhação tremenda para aquele jovem. Porque eles tinham o porco como um animal imundo. E ele vai justamente, né, conhece essa pessoa lá nas bagunças dele, e ele então vai trabalhar com esse camarada, com esse homem, e lá ele vai tomar conta de porcos a fim de sobreviver. Porque veio uma grande fome naquele lugar. E chegou a uma situação tão deplorável, meus irmãos, que ele desejava
Voltou? Voltou o som? Ok? Foi a internet que caiu. Botei na minha internet do telefone. Vamos continuar. Então, vocês ouviram eu falar sobre o cônjuge? Ok, chegou o som. Ouviram falar sobre o cônjuge? Então tá, vou voltar aqui então. Eu estava falando sobre os filhos, né, que vivem uma vida dissoluta, e depois eu comecei a falar também sobre os cônjuges. Eu já falei, eu vou repetir aqui. Então também não só filhos, mas cônjuges também que abandonam a família. Que abandonam a família por causa de alguma aventura irresponsável. Filhos que trocam o aconchego, a segurança e os valores do lar pelas más companhias. E quando isso acontece, a família desprezada, o seu nome é lançado na lama, e tais pessoas acabam experimentando muita dor e sofrimento. E o pior é que muitas vezes esse se torna um caminho sem volta. E outra coisa que a gente vê é a negação do perdão. A negação do perdão. Para aquele jovem citado na parábola, houve uma oportunidade de arrependimento, não só arrependimento, mas mudança de vida. E ele reconhece então a sua miserável condição e se dispõe a voltar e a se humilhar. Do verso 17 ao 19 ele fala sobre isso. E vocês estão me ouvindo? Alguns estão dizendo que o som parou. Tá ok o som aí? Então ele tem a oportunidade ali, ele se arrepende, né? E ele reconhece a situação dele miserável que ele está vivendo e ele se dispõe a voltar a se humilhar. Então ele encontrou o pai de braços abertos para recebê-lo, porém não teve o irmão a mesma acolhida do irmão, ele não teve. O irmão mais velho não se dispôs a perdoá-lo e ele se indigna e não queria entrar. Não conseguia mais dirigir a outro como um irmão. Ele dizia lá no texto, no verso 30, esse teu filho. Ele já não está nem reconhecendo mais o irmão como irmão. Ele já não está reconhecendo nem mais o irmão como irmão. Este teu filho. E que coisa triste, meus irmãos. É a questão da mágoa, a falta de perdão dentro da família. Que coisa triste é rancor, é mágoa instalada entre os membros dessa família. É lamentável quando os cônjuges também já não conseguem mais se referir um ao outro como minha querida esposa, meu querido esposo, meu querido filho, meu querido pai, minha querida mãe, meu querido irmão. Então o que a gente vê é que a gente percebe que a negação do perdão na família é um vírus que produz muitos sofrimentos, produz muita tristeza e pode levar à completa destruição. E é muito triste isso. E um outro ponto na vida familiar, devemos demonstrar interesse nas soluções dos problemas. Nós temos que estar querendo resolver o problema. Quando o filho chega diante do pai, o pai não fala assim, olha, rapaz, o que é isso, cara? Você me abandonou aí, meu irmão? Poxa, o que houve? O que houve, meu filho? Poxa, o que você aprontou comigo? Não, ele vai, ele recebe, diz o texto que ele dá um abraço, que ele beija o filho. E a primeira coisa que ele faz é promover uma festa, irmãos. A primeira coisa que ele faz é promover uma festa. E esse interesse pode ser demonstrado na seguinte atitude, né? Quando você tem interesse de solucionar os problemas, né? Primeiro é reconhecer os próprios erros e revelar a disposição para mudança. Tem gente que não quer se predispor a resolver os problemas. E nenhum membro da família está livre de cometer falhas. Nem eu, nem você, nós estamos livres de cometer falhas. Nós podemos falhar. E nós falhamos, nós somos humanos. Infelizmente, nós erramos, né? Entretanto, o que tem que acontecer? Nós devemos cuidar para que os erros sejam evitados. E quando nós errarmos,
nós devemos ter a humildade de reconhecer e mudar de atitude. Não é só reconhecer que errou, mas é reconhecer que errou, pedir perdão e mudar de atitude. Tem que mudar. E na família é comum, né? A gente ficar tentando achar o culpado, transferir responsabilidade, tal qual fizeram o Adão e Eva. Foi a mulher que você me deu. Lá em Gênesis 3, 12 e 13, né? Quando Deus dá um aperto em Adão, ele vai falar assim, foi a mulher que você me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu. E a gente também é assim. Faz transferência de culpa. Nunca assume a culpa. Eu costumo dizer que culpa é igual batata quente, ninguém segura na mão. A batata quente, irmão, se alguém jogar uma batata quente na tua mão, você não vai segurar, tu vai dar uma petecada nela e vai cair para cima de outro que se vire. Eu não sou culpado, eu não estou nem aí. Eu não vou pedir perdão, eu não vou pedir desculpa. Ele que errou, foi ele que fez. E é assim que a gente age, é assim na minha família, é assim na sua família, é assim na igreja, é assim na sociedade, é assim no trabalho. Filho feio não tem pai. Uma máxima, né? Um adágio popular que diz, né? Que filho feio não tem pai. Então é isso, irmãos. Mas é preciso que cada um da gente venha reconhecer os nossos erros. Como fez o filho pródigo lá no verso 18. Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Aqui então há um reconhecimento. E quando nós agimos assim, queridos, queridão, queridona, fica fácil, porque eu já vou reconhecendo que eu errei, já vou para solucionar o problema achando que eu errei, entendendo que eu sou o culpado por aquilo ali e quero consertar a minha vida com meu irmão, com a minha esposa, com quem for o atrito. Mas quantas pessoas elas não agem assim? Elas falam, não, eu não perdoo. Irmãos, em Vila Iguaçuana, todas as vezes que eu pregava sobre perdão, eu falava que eu ficava pasmado em saber que dentro da igreja tinham muitas pessoas que falavam que ela não perdoa. Errou comigo, acabou, não perdoa. E olha, não era uma, duas, três, não, várias pessoas. E a gente então começou a trabalhar com temática em cima de perdão. E as pessoas foram se perdoando, as pessoas foram entendendo o perdão, as bênçãos foram sendo derramadas na vida dessas famílias. Porque, meus irmãos, perdão abre porta, perdão abre céu, perdão abre um mundo espiritual. Mas quantas pessoas não querem tomar desse remédio criado por Deus? Deus, ele criou o perdão. Deus criou o perdão como remédio para mim e para você, para que a nossa alma fique lavada, fique limpa. Mas quantos casais não perdoam o outro? Ele está falando aqui do filho pródigo, mas serve também para casais. Quantos casais estão bicudos aí hoje? Não se perdoam, estão vivendo separados de corpos, separados da presença de Deus, separados da bênção de Deus, criando uma dificuldade, criando uma morosidade, e o casal não avança mais, são forças em sentido oposto, não sai do lugar, mas eu estou certo, e o nós não entra mais, e relacionamento é nós, não é eu, não é tu, é nós. Nós precisamos aprender que com o filho pródigo, ele se levanta, ele reconhece, ele parte para resolver o problema. Ele parte para resolver o problema. Mas a pior coisa que tem é quando você convive com pessoas que elas fazem, e elas não reconhecem que fazem. E se faz ainda de vítima. Conta a história dela para o outro lado, do jeito que ela quer, acabando com a vida do outro. Mas a palavra de Deus, ela diz que o perdão é um remédio para a nossa alma. A gente consegue ver isso em várias histórias na Bíblia. Em várias histórias dentro da Bíblia, a questão do perdão, a essência do perdão. E um outro ponto também é oferecer apoio aos familiares que desejam se corrigir. Se a pessoa deseja se corrigir, você tem que oferecer apoio. Você tem que aceitar aquilo ali. E se de um lado, nós vemos nessa parábola o pai recebendo de braços abertos o filho, nós acreditamos que ele estava querendo trabalhar o que? A restauração do filho.
Ele estava querendo ali fazer o quê? Trabalhar a restauração. Ele estava acreditando na restauração do filho. Mas quantas pessoas desculpa, eu não perdoo não, mas ele não acredita na restauração do relacionamento, na questão da restauração da vida espiritual, da vida ética e moral. Imagina se Deus não acreditasse em mim, se Deus não acreditasse em você, o que seria de nós? Mas é por causa do perdão. Deus, ele nos perdoa. Quando você vai para ele pedindo perdão, ele já te perdoou há muito tempo, querido. É assim que nós temos que aprender a viver e a acreditar nas pessoas e buscar ajudá-las nessa restauração. De outro lado, nós vemos um irmão mais velho que ele releva tudo isso aí, está indisposto, ele não quer nem saber, ele não quer perdoar o irmão está arrependido, mas ele não aceita esse perdão. E se dependesse dele, o irmão estava voltando dali mesmo, do meio do caminho. Quantas pessoas pensam assim? E ele, com certeza, já tinha arriscado ele do livro da vida dele lá. Você não faz parte mais do meu grupo de amigos. Você não faz parte. Você está riscado. Risquei teu nome. Risquei teu nome. E não podemos viver e ter um coração tão duro assim. É o amor de Deus que amolece o nosso coração. É o amor de Deus que amolece o nosso coração. E a gente não pode negar o perdão. A gente não pode negar o perdão. E também não pode negar o apoio às pessoas que queiram se redimir. Já falei isso e repito. Em algumas famílias parece que o desejo de vingança e a indiferença se tornam maior do que o interesse em solucionar o problema. É vingança, indiferença. E se vingar é pior ainda. A indiferença você vai para mim morreu. É indiferente se vive ou se não vive. E a vingança não. É uma coisa que ela é um trabalho ali. Ele vai dormir pensando, maquinando. Ele acorda pensando, o que eu vou fazer? Você vai ver, eu vou às forras, eu vou te arrebentar. Você vai ver. Você vai ver, eu vou às forras. Não vai ficar assim. Isso é vingança. Isso é vingança. E acaba não tendo solução dos problemas. E como nós vamos agir? Se nós somos cristãos. E nós, como cristãos, não podemos agir assim. E a orientação da palavra ela não pode ser ignorada. Ela não pode ser ignorada. A palavra de Deus diz que o próprio apóstolo Paulo, ele trabalha muito essa questão da reconciliação, do perdão, da pessoa ser uma nova criatura, dela olhar para ela e falar assim, eu sou novo agora, tudo na minha vida está se fazendo novo, e eu preciso renovar tudo que há em mim, eu preciso renovar a minha vida, eu agora tenho um coração de Deus, eu tenho a mente de Deus, e eu tenho agora uma posição totalmente diferente. O que eu faço mexe com o mundo espiritual, o que eu faço mexe com a minha família, o que eu faço mexe com a minha integridade, mexe com o meu testemunho, e mexe com a minha consciência cristã. Então nós não podemos viver essa vida dissoluta. E tem uma história muito bonita, né, que é a história de Jacó e Esaú, não a história em si lá no início, né, de roubar a primogenitura, né, mas é quando Jacó ele se arrepende, né, nos capítulos lá 32 e 33 de Gênesis, e então ele manda mensageiros lá para ir até Esaú, dizendo que precisava falar com ele, e depois os mensageiros voltam falando que Esaú já estava vindo a caminho para se encontrar com ele, e fica com medo porque ele tinha dado uma volta, né, em Esaú, tomado a primogenitura dele, e a primogenitura do pai recebia a porção dobrada. Então ele vai, ele sente essa vontade de reconciliar com o irmão gêmeo. Ele manda os mensageiros voltam dizendo que ele está vindo, ele vai nessa ida dele, né? Desculpa, nessa ida dele lá, que ele se arrepende para ele se encontrar com o irmão Esaú, ele passa por uma situação, ele passa por um rio chamado Jaboque, ali ele contende com um anjo que é o próprio Deus, ele luta com o próprio Deus, então ele diz que ele muda o nome dele, né? E que ele só ia soltar dali, né? Quando Deus desse a bênção dele, enfim.
ele é tocado no quadril dele, ele fica manco, e a partir dali Deus troca o nome dele para Israel, e ele segue com a família dele, ele atravessa aquele val, ele atravessa o Jaboque, e ele vai ao encontro de Esaú, e quando ele chega ao encontro de Esaú, ele vai, oferece tudo que ele tinha, a família dele, todos os bens, em troco desse perdão de Esaú, e Esaú não aceita. E depois Esaú quer seguir com ele não quer seguir com Esaú, mas Esaú, Jacó, ele se ajoelha diante do irmão, né, reconhecendo ali a primogenitura do irmão que ele havia roubado. Então Esaú, ele perdoa ele, diz que Esaú vai, abraça ele e beija ele, perdoando ele. Abraça seu irmão Jacó e perdoa. E a partir dali, eles seguem a vida deles, mas com perdão. Essa história é muito bonita. Depois, se você quiser dar uma lida, dar uma papirada, você vai lá em Gênesis 32, 33, que você vai ler essa história. E é assim, uma história que assim, intimamente ela inspira a gente como família, inspira a gente ao perdão, né? E também tem a outra história também de perdão, de José aos seus irmãos, né? José é vendido, né? Ele vai para lá para o Egito e tal, ele vai trabalhar na casa de Potifar, depois ele acaba se tornando, por causa dos seus sonhos, ele acaba se tornando governador, e depois seus irmãos vão até lá, e ele perdoa seus irmãos, fazem com que leve seu pai, né? Segura o filho mais novo lá, Benjamin, como refém, e volta para poder levar o pai até eles. Enfim, aquela história de perdão que você conhece, que é uma história linda, que a gente chora vendo aquela história de perdão, mas quando é para a gente perdoar, a gente não perdoa. Infelizmente é por aí que funciona. E na vida familiar, ou seja, na nossa vida, nós precisamos exercitar o amor e o perdão, que é o tema dessa mensagem hoje. Nós precisamos exercitar. E se nós não exercitarmos qualquer coisa na nossa vida, a gente vai perdendo aquilo que a gente tem. Eu estava acompanhando uma notícia, inclusive também um pastor postou lá na Ordem, no grupo da Ordem, uns exercícios, né? Uns exercícios respiratórios, para que a gente possa trabalhar o diafragma, trabalhar os pulmões, para que essa musculatura ela fique forte. Porque talvez a gente muito parado, quase que não sai, aqueles que quase não estão saindo, né? Aqueles que não podem sair por conta de risco, devido a essa questão da pandemia. Então a pessoa ela tá fazendo menos exercício, ela está caminhando menos, ela está talvez conversando menos, e isso tudo vai prejudicando a questão de diafragma e principalmente de pulmão. Então ele passou ali uma série de exercícios, né, respiratório, para que as pessoas fortaleçam essa musculatura, né, que são os pulmões, para que ele fique bem, para que ele fique também resistente. Então, a gente deve exercitar essa questão do amor e do perdão dentro da família, né? E o amor, ele não guarda sentimento, ele não pode guardar ressentimento, melhor dizendo, não pode guardar. E diz o texto que vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido, correndo, o abraçou e o beijou. E apesar de tudo que o filho fez com o pai, ele correu, abraçou e beijou, né? O coração daquele pai estava livre de ressentimentos. Estava livre de ressentimento, porque ele amava. Então quem ama não guarda ressentimento. Quem ama não guarda rancor. Não fica aí maquinando, não fica aí denegrindo o outro. Aconteceu, acabou, ele vai lá, perdoa e vida que segue. Essa é a beleza de nós podermos olhar para esse texto e ver essa questão do perdão. E apesar de que o filho fizeram, o coração dele estava ali, alegre, né? Meu filho voltou. A tese dele era a seguinte: meu filho que estava morto voltou, vamos fazer uma festa. Chama a turma e vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco. É o que todo mundo aí, a gente gosta de um churrasco, quem está doido para voltar e também para fazer um churrasco. Estou aguardando o churrasco aí do irmão Sebastião. E ele era um pai amoroso. Ele mostra isso pra gente, né? Ele, como figura de pai ali, representa a figura de Deus, né? O pai amoroso, que quando você peca, você ele diz o texto que ele foi correndo na direção do filho. É igual a Deus, ele vem na nossa direção, ele está ali esperando você para poder te abraçar, te dar um beijo, te perdoar e te dar tudo aquilo que você precisa para você levar a sua vida. E quando há amor na família, os ressentimentos eles são eliminados. A gente tem que se basear em 1 Coríntios 13, onde fala ali sobre o amor.
O amor não guarda ressentimento, o amor não olha para determinadas situações que a gente, quando não tem amor, a gente olha. Quando a gente não tem amor, a gente só olha defeito. A gente só olha aquilo que não presta no outro, a gente só diz que é isso aí mesmo e que não vale nada, e que não vale a pena mais a gente ter um bom relacionamento. E o amor, ele valoriza gestos e atitudes, ou seja, tem que ser significativa a maneira como a gente vai tratar essa questão do perdão. E a gente vê isso, né? Como foi significativo a forma que o pai recebeu aquele filho. Como foi significativo? Eu não sei como você olha para esse texto e como você absorve esse texto, o que você aprende desse texto, mas para mim tem muito significado. Ele não se exasperou, não disse ao filho algumas verdades, ele poderia ter dito ali um monte de verdades. Ele poderia aproveitar o momento, ele está vindo porque ele está precisando, eu vou aqui rasgar o verbo, eu estou com razão. Ele poderia ter dito, mas ele não disse. Ele simplesmente fez o quê? Abraçou e beijou ele. Fez um carinho nele, recebeu ele com o maior amor. E nós, como membros de uma família, membros de uma igreja, né, sei lá, como ser, né, até a questão mesmo enquanto ser, a gente deve ser mais caloroso para com os entes queridos. E o texto diz que o pai, ele dá uma ordem. Ele fala assim: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. E o pai restitui os símbolos da condição de filho, o anel, as sandálias nos pés. O anel, a gente sabe que representava uma autoridade que ele teria do pai. O pai está passando para ele uma autoridade com aquele anel, que era um selo, para selar as correspondências. As correspondências eram escritas, aí colocava aquela massinha lá, e vinha com o anel e selava. Então todo mundo que recebesse aquela carta, né? Aquele documento, sabia que estava selado com a autoridade daquele que tinha ali o anel para selar. E a sandália nos pés significa que ele não ia viver mais como escravo, como servo, mas agora ele voltaria a ter o senhorio na casa de seu pai. Porque quando ele diz para botar a sandália nos pés, significa que estava tirando ele da condição de servo, de escravo. A situação que ele estava vivendo naquele momento. Porque os escravos, eles andavam sem sandálias, eles andavam descalços. Como era também na escravidão aqui no Brasil, né? A história diz que eles andavam descalços. Isso também até para poder diferenciar uma pessoa da outra, né? Era assim que se fazia, eram as marcas. E na nossa vida nós devemos ter esse gesto e essas atitudes de amor um para com o outro. E nós devemos também aproveitar para celebrar as coisas boas na nossa vida. Eu fico feliz quando alguém ele passa por uma situação, né? Agora entrando num outro pormenor, e ele quer agradecer a Deus, ele fala: eu vou dar um culto, eu vou dar uma festa, eu vou fazer um churrasco. Mas tudo isso é para poder trazer o quê? Trazer a comunhão, dizer quanto que ele é grato a Deus. Ele não está preocupado com o que ele vai gastar, ele está preocupado que ele vai agradar aos seus amigos, ele vai agradar a Deus, ele vai trazer a comunhão e ele vai trazer para aquele grupo seleto que ele convidou, falando assim: olha só, eu estou aqui, vocês estão aqui junto comigo, igual na última pregação que eu fiz, da dracma perdida, vocês estão aqui junto comigo para celebrar a minha vitória. Para celebrar a minha vitória, né? E quando essas festas elas têm essas marcas, né? A gente sabe que o amor ele sempre busca o que? A conciliação. Marca a vida da gente a conciliação, a reconciliação. E a gente sabe que muitas pessoas não ficam felizes com a nossa vitória, né? Mas graças a Deus que Deus nos dá a vitória e que a gente não tem que estar preocupado se alguém vai ficar alegre ou triste com a nossa vitória. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você está na luta, você está com enfermidade, está com uma dificuldade, está com uma dificuldade financeira, espera no Senhor. Deus ele vai mudar esse quadro dessa situação e a sua vida vai voltar ao normal. E a gente então pega essa palavra hoje, né? E a gente sabe que
que esse caso do irmão do filho pródigo, infelizmente, ele não é um caso isolado, né? Tem muito ciúme entre irmãos, muito ciúme entre amigos, mas tão logo a gente percebe isso, a gente tem que tentar resolver isso, e o pai ele se apressou em contornar essa situação, buscando ali a conciliação entre os irmãos, no verso 31 e no verso 32, diz assim: então respondeu-lhe o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele explica para o jovem que estava chateado lá, angustiado, com raiva do irmão: rapaz, presta atenção, meu amigo. Ô filho, presta atenção. A gente está fazendo essa festa aqui porque esse seu filho, ele tinha morrido. Ele reviveu, ele voltou. Então o motivo pelo qual nós estamos fazendo aqui essa festa, matar esse gado aqui para a gente fazer um churrasco, é porque teu irmão voltou. Você sempre estava comigo aqui, rapaz. Tudo que era meu era teu. Por que essa raiva aí? Sai dessa raiva, vem para cá para a festa, vamos festejar. Então, meus irmãos, para a gente concluir nessa noite, a família, ela é esse lugar de amor, de perdão, e que nós possamos estar reconhecendo isso na nossa vida. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós vamos falhar, eu vou errar com você, você vai errar comigo, mas tem que ter reconciliação, tem que ter o perdão, tem que ter o amor, e a gente tem que tirar um tempo para festejar a nossa amizade, festejar com aquelas pessoas que sempre estão à nossa volta. Irmãos, a melhor é a gente ser cercado de pessoas que nos amam. Nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Eu tenho a alegria de ser cercado por pessoas que me amam, meus amigos. Amigos que, se eu precisar de um favor, eu tenho certeza de que eles vão fazer. Se eles precisarem de mim, eles sabem que eu vou resolver. E está ali com a palavra amiga no momento que a gente precisa, no momento que a gente está aflito, que a nossa alma está aflita, porque nós estamos sujeitos a tudo isso. E os amigos, eles servem para isso. A família, ela serve para isso. E a família, quando Deus nos deu a família, foi para isso, para ter o aconchego do lar, para ter o reconhecimento de que nós somos falhos, e nos perdoar, e nos abraçar, nos beijar, nos receber como aquele que estava perdido, não sabia, estava louco, não sabia o que estava falando, o que estava fazendo. E Deus, é maravilhoso. Deus ama a tua família, Deus ama a minha família, Deus ama você, querido, porque você é especial para Ele. Você é especial para Deus. Não sei se a sua família já passou por alguma coisa igual a essa família, mas se já passou, glória a Deus, porque você venceu, porque você perdoou, porque você entendeu que de Deus vem o amor e vem o perdão. E Deus, ele nos ensina através dessa história que nós devemos perdoar. Perdoar aquele que nos deve. Está lá na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar para ser perdoado. Está lá em Mateus 6, quando ele faz a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Perdoa. Perdoa seu cônjuge, perdoa seu pai, perdoa seu filho, perdoa seu irmão. Perdoa. Me perdoa se eu falei com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe minha família. Deus abençoe minha casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Sua família é presente de Deus. Você ainda não tem filho, mas se você tem filho, é herança do Senhor. A sua casa não é simplesmente uma casa, não é simplesmente tijolo, mas é um lar espiritual, onde pode fluir a bênção do Senhor. Se tu uma bênção, que nós possamos, igual a Josué, no capítulo 24, um dia falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é uma bênção do Senhor. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Obrigado pela tua família. Obrigado pela tua vida. Obrigado por você ter assistido juntamente comigo esse momento em que eu estou me retratando com você, me retratando diante da palavra de Deus. Me perdoe se um dia eu te feri e te magoei. Amém? Deus te abençoe. Vamos encerrar orando. Ora aí pela sua família nesse momento. Ora aí por aquele teu parente que está afastado do Senhor, aquele teu parente que está enfermo.
aquele teu parente que está precisando de uma cura, aquele teu parente que está precisando de reconciliação dos casais, aquele filho que está pródigo, que está afastado, está nas drogas. Deus tem conserto para ele. Confia em Deus. Deus pode trazer esse filho pródigo. Deus pode trazer esse que está afastado para a casa do Senhor. Deus pode resolver tudo. Impossível para Deus é apenas uma palavra. Creia nisso. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos dá, junto com a minha família, muitas pessoas da minha família aqui assistindo a mensagem, a tua mensagem, porque ela não é minha, eu só apenas propaguei. Muito obrigado pelos meus amigos, meus irmãos, diversas igrejas aqui representadas. Senhor, abençoa as nossas igrejas, Senhor. Vá de encontro aos nossos irmãos que estão enfermos, Senhor. Abençoa as suas vidas, traga cura, Senhor. Aqueles da nossa família que precisam de libertação, traga libertação, Senhor. Traga a salvação, Senhor. Sobretudo, Senhor, salva a nossa família, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelo teu perdão. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, como esse pai aqui da mensagem, estava nos esperando, nos abraçou e nos beijou, nos colocou roupa limpa, vestes novas, e colocou sandália nos nossos pés, e colocou anel nos nossos dedos. Senhor, muito obrigado pela autoridade que o Senhor nos dá em nome de Jesus. Abençoa toda a família. Abençoa o teu povo espalhado pela face da terra. Dá-nos uma noite de paz. Dá-nos uma semana de paz, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde toda a família. Que o Senhor possa fazer resplandecer a sua luz sobre eles, Senhor. Que o Senhor possa dar a tua paz para eles, Senhor. O teu shalom. Ó Deus, abençoa o teu povo, Senhor. Despede o teu povo, Deus, para uma semana de paz, uma semana de vitória, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Deus te abençoe. Quinta-feira a gente se encontra por aqui, permitindo Deus, 19h30. Convida aí mais amigos e mais familiares. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.